Vamos lá, alunos do terceiro ano. Seguinte, aula 16B aí, ó, de história. Vamos lá. Gente, seguinte, essa aula ela vai basicamente pegar o quê? Os anos 10 e os anos 20 ali e vai dar um chutezinho básico ali nos anos 30 ali na América aqui. Só que no caso vai pegar México, vai pegar ali os Estados Unidos por causa da crise de 29, tá? E vai pegar um pouco dele da Argentina. Aí eu já deixo eu dar um toque para vocês, gente. Ó, bom, na história C lá com o Lincoln, vocês vão ver a ideia do Brasil. Vocês vão ver que é uma ideia muito próxima do Brasil aqui, na Argentina. E isso também serviria ali para Uruguai. Paraguai nem tanto, tá? Nem tanto no Paraguai, tá? Mas serve ali para o Uruguai, vocês vão ver que serve para o Chile, serve para outros lugares da América aqui, porque basicamente o modelo foi o mesmo, tá? Só vai mudar os nomes. Pô, gente, nem eu, cara, sei o nome do presidente da Argentina da metade do século XIX. Quero mais que ele exploda, tá? Vocês vão ver a ideia que vocês têm que ter. Tranquilo? Mas, infelizmente, eu vou ter que começar aqui pelo México, tá? Daí é o seguinte, gente. Aí no México vocês têm isso aqui, ó. A famosa Revolução Mexicana. Então, o que acontece? A Revolução Mexicana aqui, daí deixa eu pôr a datita dela aqui, 1910. Aí vocês poderiam pensar assim, nossa... Por que colocaram a Revolução Mexicana aqui, nesse exato momento, nessa exata aula, na 16, logo após todo o processo ligado ao quê? Justamente ao socialismo. Muito bem, alunos. Há aqueles que dizem, não eu, tá? Mas há aqueles que dizem que justamente a Revolução Mexicana de 1910, ela inspirou a Revolução Socialista de 17, bolchevique lá na Rússia, tá? Meu, pode ser, eu não vou nem discutir porque é um troço que eu nunca li profundamente, beleza? Mas, se vocês ouvirem isso e tiver um textinho ali com alguém falando, pode ficar de boa, tá? Que isso aí existe para alguns sim, para alguns não, para muitos, tá? E daí é o seguinte, minhas crianças, a parada é assim, ó. A Revolução Mexicana, primeiro vamos ver aqui, ó, a ideia de fatores, tá? O que vai causar esse processo todo aqui, gente? Sempre que se pensar em fatores aqui, um troço para englobar legal mesmo é isso aqui, ó, a desigualdade social, tá? Desigualdade social, quer dizer, pô, aí luta de classes, cara, quem é mais vermelhão aí pode pôr luta de classes, não tem problema, né? Abismo social, para quem quer ser mais técnico, todo aquele lance lá. Ou seja, gente, desde as ideias lá do Porfírio, cara, e toda, cara, a concentração de terras, o porfiriato, cada vez mais o quê? Existe um processo ligado à desigualdade social, beleza? Então, o que acontece? Você tem que eliminar isso aqui e fazer novamente o quê? Uma revolução agrária dentro do México, para que volte a condição dos velhos pueblos, ou seja, as terras indígenas, tá? Então, vocês vão lá, de repente, ouvem pueblo. Pô, mas que diabo é esse de pueblo? É a ideia justamente o quê? De promover a volta do que era antes, o índio com a terra, beleza? Então, essa parte é legal. E daí o que acontece? Sempre que vocês forem ver, então, deixa eu pôr aqui, ó, um dos fatores era o quê? Um desejo, deixa eu pôr aqui, ó, desejo de uma reforma agrária, tá? Agrária. E daí, gente, a problemática agora é, existem as questões ligadas à terra, mas o México também é um país que foi o quê? Digamos assim, adotando uma indústria nacional. E daí, gente, a exploração é tanta quanto no campo. Então, o objetivo aqui também é o quê? Aí, essa aqui ainda vou pôr de branco. Reformas trabalhistas. Então, deixa eu pôr aqui, ó, reformas trabalhistas. Beleza? Então, pode ver, dois grandes objetivos aqui, ó. Guardou isso na cabeça, tá, puxa, muito bom. Agora, para quem for fazer lá uma coisa mais aprofundada, aí, cara, que vem o lance. Um grande desejo aqui, cara, do pessoal reformista mexicano, aí você vai ver isso na arte, né, que eles vão lá e dão toda aquela ideia para o trabalho urbano e tudo mais, é isso aqui, ó. O terceiro objetivo, afastar o capital. Ao capital estrangeiro. Pô, gente, o território mexicano, cara, ele já foi o quê? Tomado lá pelos Estados Unidos, cara, na guerra de 1848. Muito território, logicamente, o que é rico em petróleo, os caras já perderam.
E a ideia do que restou ainda ficar na mão do capital estrangeiro seria demais. Indústrias na capital, né, na mão do capital estrangeiro. Ou seja, aqui se dividia mais ou menos assim: a terra na mão de uma elite, tá? O povo se ferrando e o capital estrangeiro o quê? Explorando. Por isso que os caras chegam à conclusão que isso aqui até serviu de inspiração no processo da Revolução logicamente socialista. Beleza? Agora, aí é bom você pegar aqui a ideia das lideranças. Então, deixa eu pôr aqui, ó, a liderança. Claro, daí você vai ver lá a ideia do Carranza, gente. Não vou pôr ele aqui como liderança não, tá? Nem o Herta, nenhum desses caras aí. Pense na ideia da liderança como liderança popular mesmo. Aí você vai pegar aqui o Zapata. E, logicamente, o quê? O Pancho. O Pancho Villa. Tá? Então, o que acontece, gente? Esses aqui, ó, eles vão ser uma espécie de liderança, o quê? Justamente social do processo todo. Porque daí, de repente, vocês estão vendo assim ali na apostila. Acho que deve ter ali. Ah, tal. Pô, sai o Porfírio, entra o presidente Madeiro. Gente, as reformas, cara, sempre vão ser mais para agradar uma elite do que agradar o povão, tá? É basicamente igual no mundo inteiro, beleza? Então, o que acontece? Não existe, cara, a ideia do porfiriato, aquela ideia de concentração de terra lá no México, cara, ela vai simplesmente o quê? Permanecer, beleza? Agora, bacana, junta-se exércitos, exército aqui, para tentar eliminar todos os conceitos de desigualdade, tentar eliminar o quê? Justamente a aristocracia mexicana, tá? Bom, que fundamento isso aqui vai ter, gente? Pô, fundamento, vai que vocês vão fazer uma questão mais simples lá, ó, é a reforma agrária. Aí eles dão o nome aí do famoso Plano Ayala, tá? Então, o Plano Ayala era o quê? Uma ideia justamente de reforma agrária. Vai acontecer? Não, gente, nem a pau, tá? E daí, o outro lance, as leis trabalhistas vão acontecer? Até vão, mas em pequena expressão, tá? E o afastamento do capital internacional aqui, isso mais, cara, como realidade nos anos 30. Ou melhor dizendo, tudo como mais realidade lá nos anos 30, beleza? E daí aqui assim, vou pôr assim, ó. Vocês vão ver que vai surgir uma Constituição, tá? A Constituição de 1917. Basicamente aqui, ó, com a Constituição, não vou nem pôr em vermelho não, ó. Vão vir algumas reformas. Mas, cara, muito superficiais, ou seja, reformas sociais. Tá? Showzinho de bolinha. Agora, basicamente, o que vai acontecer? Nada. Tá? Não existe simplesmente o quê? Uma grande força. Daí pode ver, ó, o Zapata morre, tá? O Pancho morre, e basicamente o quê? Isso vai ser no espaço entre 19 e 23, mais ou menos, e a Revolução ela dá o quê? Uma estacionada. Ou seja, ainda predomina a ideia do quê? Das elites. Aí o que acontece? Para por fim, ó, por que eu destaquei? A Constituição veio aqui, gente. 17. 17. E daí o que acontece? Basicamente, vocês vão ver que até os anos 1930, olha só aqui destacando 1930, nenhuma grande transformação vai acontecer. Aí o que acontece? Aí vocês vão ver que nos anos 30 vai aparecer isso aqui, ó, o populismo. Com Cardenhas. Basicamente, algumas reformas, gente, vão surgir justamente o quê? Somente nos anos 1930 aqui com o Cardenhas. Beleza? Então, basicamente, vocês vão ver que não existe grandes transformações. Até porque populismo também não vai ser tão lá positivo assim. Beleza? Agora, moçadinha, fora isso, ó, não é à toa que eu destaquei aqui, ó, 1930. E daí já deixo pôr aqui para vocês, ó. Só deixa eu abrir aqui que fica melhor, ó. Aqui, ó. Enquanto isso, o resto, que são os vizinhos lá, os Estados Unidos. Crise de 1929. Meu, antes de qualquer coisa, a gente chegar e falar realmente da crise de 29, vocês têm que pensar assim, gente. Os Estados Unidos e os loucos anos 1920. Sempre vocês pensarem nos anos 1920 aqui, ó, vocês têm que pensar nessa palavrinha aqui, ó,
Euforia. Por que euforia, gente? Euforia econômica. Os Estados Unidos cresce pra caramba. Ou seja, muita geração de emprego. Simplesmente os Estados Unidos são muito fortalecidos com a Primeira Guerra Mundial. Então tem emprego para todo mundo. Eles exportam pra caramba. Ou seja, crescendo economicamente horrores. Tá? Euforia social, que justamente o que acontece? Eles estão aqui, ó, simplesmente vivendo um novo tipo do quê? De sociedade, tá? Aí eu posso pôr alguns destaques aqui para vocês, ó. Deixa eu escrever em ar aqui, pegar a ideia aqui para vocês. Fazer assim fica melhor. Lei seca, música, né? Moda é sempre bom também para falar de comportamento. Gente, só para vocês terem ideia, geralmente a galera fala da máfia, máfia tal, que não sei o que vai surgir nos anos 20. Muito ligado ao quê? A lei seca, claro. Mas a ideia da lei seca simplesmente, gente, surgiu com a ideia de fazer esses caras trabalharem para o progresso da nação. Então, se os caras ficassem lá só bebendo, talvez os Estados Unidos não tivessem desenvolvido tanto, tá? Outra, a ideia da música, gente, o jazz, principalmente aqui, ó, surgindo, a ideia da moda, a transformação, ou seja, é tudo mudança do que de comportamento. Basicamente aqui, ó, o que eles chamam lá, o modo de vida americano, surge aqui, tá? Modo de vida americano. Deixa eu ver se consigo escrever isso aqui em inglês, ó. New way of life. Eu acho que é assim, tá? Ou seja, o modo de vida americano. Beleza? Então, minhas crianças, os americanos estão com tudo. Porém, gente, o que vai acontecer? A crise. Aí sim, ó. Por que a gente coloca a ideia? Por que está acontecendo? Causas da crise. Gente, causas da crise. Agora você tem que pegar lá a aula anterior, beleza? A aula anterior, senão daí o negócio ferra muito. Anterior, acho que as duas anteriores até. Primeira ideia que vocês têm que pensar assim, gente. Causa 1 da crise. Recuperação econômica da Europa. Então, olha lá, ó. Basicamente, gente, ó, pode ver, a Alemanha vai fazer os seus primeiros contratos comerciais com a Rússia lá em 25, tá? Aí, simplesmente, todo mundo está recuperando a economia, gente, lá na Europa. Então, isso, ó, falei 25, eu dei 25, 26, 27, 28. E os americanos, cara, eram o que mais exportavam lá. E o que eles passam a fazer, o quê? Com esses produtos todos? Vai colocar onde tudo isso? Complicou, beleza? Aí o que acontece? Já que eu tô falando, onde é que vai colocar? Aí soma aqui o 2, ó. Superprodução nos Estados Unidos da América. Somou um fator com outro fator, vai dar o quê? A crise. Ou seja, aí pode ver, ó, a gente usa aquela ideia. Craque da Bolsa. Ou seja, da Bolsa de Nova York. Nova York. Aí pode ser assim, ó, a quinta-feira negra e a terça-feira daí super negra mesmo, que detonou com tudo. Ou seja, o craque nada mais é do que o quê? Aí já por aqui, ó, crise do liberalismo. Só que como hoje eu estou muito maluco, eu já vou pôr assim, ó, fim, aspas não, fim da política ligado ao quê? Liberalismo. Tum, 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 tum. Tá? E daí o que acontece? Crise do liberalismo. Isso aqui vai atingir a Alemanha em cheio, gente. Daí já vão relacionando para as aulas seguintes. Vai provocar o quê? A ascensão do nazismo cada vez mais do que agora, mais importante, mais impactante na Alemanha. Crise geral em tudo que é lugar, beleza? Aí geralmente eles usam essa expressão aqui, ó, para essa crise. Efeito dominó. Tá? Por que se usa a ideia de efeito dominó? Porque vai pegar o quê? O mundo inteiro. Então, deixa eu pôr aqui, ó, mundo inteiro. A Europa Ocidental,
as Américas aqui. Aí, com muito medo ainda, eu vou pôr isso aqui, ó, menos uma nação, para vocês ficarem ligados, ó, nas aulas anteriores. Menos a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Comedoras de Criancinha. Porque quem estava aqui? Stalin. E, logicamente, o quê? O Estado forte teria simplesmente o quê? Evitado a crise. A crise teria chegado aqui com uma marolinha. Beleza? Por enquanto é isso, tá, gente? Tá sendo visto muito mais coisa em relação a isso aí. Beleza? Aí, gente, entra 29, entra 30, 31, 32, eleições americanas, gente. Pô, quem vai ganhar as eleições? Presidente Roosevelt. Ele vai pegar uns Estados Unidos, cara, totalmente o que? Quebrado, falido, cara, empresa quebrando, o povo se matando, cara, o campo simplesmente, cara, nossa, mas virado, cara, numa bagunça só, beleza? Então, gente, ele vai pegar a presidência com a intenção do quê? De resolver o problema da crise. E daí o que ele vai fazer? Contrata um cara para fazer um plano. Esse cara é o Keynes, um inglês, né, um britânico, que vai lá e cria o quê? O New Deal. Aí, deixa eu pôr aqui, ó, 1932, 33. O que seria esse New Deal aqui, gente? Toda a ideia da proposta, cara, de tentar o capitalismo mesmo se recuperar, não deu certo, ó. 29, 30, 31, 32, 33, gente. Olha o tempo que foi, velho, tá? E os caras, né, com as próprias medidas capitalistas, não conseguiam recuperar a economia. Aí vem o quê? Isso. Intervencionismo estatal. Ou seja, gente, o Estado passa novamente o quê? A interferir na economia. Ou seja, o tal do keynesianismo. Beleza? E daí, gente, como é que ele vai intervir? Nesse troço aqui, ó. O Estado passa a ter o quê? A função de limitar a produção. Então, deixa eu pôr aqui, ó. Limitação da produção. Beleza? Ou seja, mais fábricas ainda vão quebrar, mais gente vai falir, porque agora, meu, eles vão ter que fazer o quê? Parar de produzir. Não tem mais para quem vender, tá? Então o Estado controla isso aí, ó. Produção agrícola, putz, cara, também vai ser controlada, tá? E daí, outro lance que ele vai fazer aqui, ó. Subsídios. Principalmente aí nesse caso, ó, subsídios agrícolas. Então, o Estado interferindo aí, gente. Beleza? Outro lance, cara, que ele vai fazer aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu ponho isso aqui para ficar mais bacana. Eu vou pôr assim, ó. Salário, desemprego. Ou seja, ele vai criar uma ideia lá de um seguro-desemprego, tá? E, logicamente, o quê? Isso aqui é Estados Unidos dos anos 20, 30, gente. Não é Brasil, não. Frentes de trabalho. Ou seja, gente, o Estado vai fazer uma grana aí, ó, para fazer frente de trabalho, para fazer obra pública, tudo que vocês pensarem em relação a dar emprego para todo mundo aqui, beleza? Então, o Estado agindo em cima disso tudo. Meu, claro, não vai já em 33 aqui, cara, acabar com a crise nos Estados Unidos. Basicamente, essa crise aqui, ela só vai o quê? Desaparecer mesmo para valer com a Segunda Guerra Mundial, tá? Aí os Estados Unidos vai explodir de vez, beleza? Mas, meu, eles estão preparando o terreno, cara, para desenvolvimento o quê? De um novo tipo de capitalismo, beleza? Então, basicamente, esse intervencionismo aqui, ó, vai incentivar o que a gente chama lá a construção civil, tudo que vocês pensarem em relação ao quê? A esse novo modelo aí, beleza? E agora, gente, que nem vocês têm ali. E, cara, no resto da América, aí ele dá um exemplo ali assim da Argentina. Quer ver? Ó, deixa eu pôr aqui para vocês. Os reflexos disso tudo aí. Então ele usou a Argentina. Podia falar do Chile, do Uruguai, cara, que também ia dar a mesma coisa. E vocês vão ver que o Brasil também vai ter algumas similaridades. É igual, pronto. Gente, pense assim, ó. Século XIX. Existia na Argentina toda uma tradição caudilha. Então deixa eu pôr aqui, ó. Tradição caudilha.
Ou seja, crianças, aquela ideia de famílias tradicionais da agricultura e daquela herança lá do processo de independência, de San Martín, Caramba 4, beleza? Só que, come on, babies, vocês vão ver que na mesma Argentina aí, ó, vai ter uma prosperidade? Vai! Muita gente chegando o quê? De fora. Imigração. Então pode ver, ó, também vai começar um desenvolvimento industrial. Aí pode ver, ó, vocês veem com o Lincoln lá, toda a ideia da tradição agrícola, cara, que existe no Brasil, primeiro império, segundo império, café, aquela coisa toda, a imigração vindo para o Brasil também, surgindo grandes centros urbanos e tudo mais. Ou seja, aí vai começar o quê? Um conflito de gerações. Também, cara, partidário, republicanos aqui no Brasil, aquela coisa toda, movimento surgindo. Tudo tranquilo. E, basicamente, o que vai acontecer? Esse desenvolvimento industrial e agrícola da Argentina foi gigantesco. E vai ser parado com o quê? Com o lance que a gente chama de a crise de 29. Por isso que daí eu gosto por assim, gente, ó, para finalizar e por fim. A CDC, Hells Bells, TNT, olha lá. Antes da crise de 29, depois da crise de 29. Então, deixa eu pôr aqui, ó, esse tracinho aqui, ó, a crise de 29. Beleza? Se vocês pegam esses países aqui como Argentina, o Brasil, o Uruguai, o Chile, cara, tudo que vocês pensarem, antes da crise de 29, deixa eu fazer um quadradão aqui, ó, antes da crise, eles têm uma ideia do que? De tradição agrária. Pode ver lá o caudilismo, o café no Brasil, toda a ideia do que? Justamente, cara, de processo muito mais ligado à terra. Antes da crise. Aí pode ver, vem a crise de 29 aqui, ó, 1929. O que vai acontecer? Depois da crise, cada vez mais vai se reforçar o que, ó? A ideia de indústria. Indústria de base. Pode ver, ó, caso do Brasil, a Argentina também se desenvolvendo cada vez mais a indústria de base. O México, cara, também vai desenvolver bastante a indústria. Ou seja, todo mundo vai desenvolver muito mais a indústria. No caso do Brasil, que não tinha indústria de base ainda, vai ter que fazer uma lá com o Getúlio Vargas, que vocês vão ver com o quê? Com o Lincoln. Então, o que acontece, gente? O mundo, ele pode ser dividido antes da crise de 29 e depois da crise de 29 aqui nas Américas. Beleza? Não só nas Américas, mas como na Europa, em tudo que é lugar aí. Tranquilo? Só que disso aqui a gente vai vir da sequência, porque basicamente o quê? A crise de 29 também é uma causa da Segunda Guerra Mundial. Valeu, meu povo! Um abraço pra vocês e fiquem bem todos aí. Valeu? Tchau, tchau!